Apocalipse, capítulo 21, verso 1. É ali que nós vamos começar, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Eu até brinco assim, né? O pessoal fala, vixe, hoje o pastor vai falar de Apocalipse. Meu Deus do céu. Pastor, misericórdia. Apocalipse. Mas o que tem a ver Apocalipse com esperança? Tem tudo, amém? Tudo, vou te mostrar hoje. Eu falo assim que Apocalipse tem muita coisa que nós não entendemos ali, né? Se você for ler, você vai ver lá a besta que tinha não sei quantas cabeças e que subiu do mar e não sei mais o que. Pastor, o que significa? Muita coisa nós não entendemos ainda, mas tem coisa que está bem clara ali, que nós vamos ver hoje aqui, amém? Apocalipse capítulo 21, em nome de Jesus. Enquanto isso, bem rapidinho, vou dar uma oportunidade. Tem alguém que tem uma bênção para contar hoje aqui? Pastor, eu tenho um testemunho para contar, tenho uma bênção para contar. Tem alguém aqui no nosso meio? Leva o microfone lá, irmãos. Isso é rapidinho. Se você tiver, você já levanta a sua mão, que nós vamos já entrar na palavra. Mas conta a sua bênção, o seu testemunho, o livramento que você recebeu de Deus, a cura. Pastor, recebi, Deus abriu uma porta para mim. Seja tímido não. O que Deus fez aí? Conte para a glória de Deus. Deixa eu só falar. Cadê? Um vai com o microfone, outro vai gravando. Eu vou aproveitar aqui com a minha esposa. Vem cá, Graziela. A Graziela contou um testemunho de manhã. Eu vou pedir para ela contar de novo aqui. Ela é tímida. Tímida, mas só que vai fazer isso para a glória de Deus. Vem cá. Você sabe que o mês passado nós tivemos aqui a Santa Ceia da Restituição. Quem lembra desse propósito? Nós lançamos lá o lenho, né? Determinando a restituição. E nós estávamos conversando e ela fez esse propósito também, né, na Santa Ceia passada. Colocou o pedido dela lá, declarando a restituição. E ela tinha um problema de saúde, né? Fala aí, qual que era o problema de saúde que você tinha? A paz, irmãos, boa noite. A paz. Eu tinha um problema de sinusite e rinite. E eu tinha a rinite bastante atacada. E faz mais de 10 anos, né, que eu sofro com isso. E cada vez piorava mais. Mas sempre eu orava, buscava em Deus. Passei no médico e eu fiquei viciada num sorinho, porque meu nariz vivia entupido, eu vivia tendo crise, ar-condicionado, cheiro de perfume, ventilador, nada disso eu podia ficar porque atacava. E cada vez mais estava piorando. Passei no médico, ele falou, Graziela, você tenta fazer o tratamento, mas já está bem avançado e esse sorinho que você pinga no nariz, ele já corroeu o seu nariz. Está piorando e vai piorar cada vez mais. E eu entrei em oração, falei, Deus, eu não nasci com isso, eu não aceito isso na minha vida. Aí no propósito que teve da Santa Ceia, eu participei com muita fé. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor restitui, que foi a Santa Ceia da restituição, a minha saúde. Eu não aceito isso mais na minha vida. E foi uma fé, sabe, assim, sem duvidar. E eu coloquei o pauzinho, né, joguei o pauzinho na água, crendo. Passou uma semana e eu nem percebi. Eu não precisei pingar o sorinho no nariz, porque meu nariz não entupia mais. Eu não tive mais crise, não me atacou mais. Aí passou 2 semanas, aí eu falei para ele, você percebeu que eu não estou usando mais o Nelsoro? Ele falou, não. Eu falei, não, já tem 2 semanas que eu não estou usando e já faz mais de um mês. Graças a Deus não precisei usar mais, meu nariz não vive entupido, não me deu mais crise. E para a glória de Deus, eu creio que eu estou curada em nome de Jesus. Nem tinha percebido, irmão. Vamos aplaudir Jesus? Que coisa tremenda. Olha, era de tal maneira, eu estava comentando de manhã, que se ela não tivesse esse tal desse, como é que chama? O Nelsoro, né? Eu estou falando marca, mas você sabe qual que eu estou falando lá, né? Sem querer falar a marca. Ela entrava em desespero. Se acabasse meia-noite, você sabe o que tinha que fazer? Tinha que dar um jeito. Meia-noite ir lá buscar, porque não respirava. Era uma rinite, era uma coisa terrível. Você não podia nem pensar ar-condicionado, ventilador. Em cima era coisa terrível. Não sei se alguém sofre com isso ou já sofreu, sabe o que eu estou falando. Irmão, de repente, foi lá, fez o propósito. Nem ela percebeu, eu muito menos. Ela disse, já faz uma semana, e disso já foi 2, já está indo para um mês, para a honra e glória de Jesus. Nunca mais usou aquilo lá, diga glória a Deus. Está livre do mal. Irmão, Deus é tremendo. E olha, eu tenho certeza que vai ter gente que vai contar testemunhos aqui nos próximos cultos. Quem crê, diga amém. Porque todo domingo agora nós estamos profetizando. É a nossa Santa Ceia da Esperança. Inclusive, deixa eu perguntar, faltou alguém receber o pedido de hoje?
Todos receberam? Tem alguém que não recebeu? Talvez você não tenha entendido o que você vai escrever nesse pedido aí. Você vai profetizar. Você não vai pedir nada. Você vai profetizar. Você vai escrever: Senhor, eu profetizo. Eu profetizo sobre a minha família, eu profetizo a minha cura, eu profetizo a minha libertação. Você já vai chamar a existência aí, irmão, daquilo que você determina, daquilo que você profetiza. Amém? Todos já receberam? Se você não escreveu, eu vou até dar um tempinho para você escrever agora. Pode ficar à vontade. Enquanto isso, você já vai abrindo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que nós vamos entrar na palavra. Profetiza aí. É a salvação de alguém? Coloca o nome dessa pessoa. Deus levou Ezequiel no vale de ossos secos, sequíssimos, não tinha vida, e Deus falou para ele: profetiza. E ele começou a profetizar, e Deus deu vida para aquilo que já estava morto. Diga graças a Deus. Coloca aí, meu irmão, é um trabalho, é um emprego. Quem precisar de caneta, obreiros, cadê? Leva lá, por favor. Quem precisa de caneta, pede para os irmãos obreiros, pede para o irmão do lado aí, escreve, já vai profetizando. Quem ainda não escreveu, que depois dessa palavra nós vamos fazer a oração da fé. E eu creio, meu irmão, que Deus vai abençoar. Cada propósito que nós fazemos aqui é na direção do Espírito Santo, e é para abençoar você. Amém? E faltou alguém? Pastor, eu não escrevi ainda. Tem caneta aí, eles estão passando. Se você precisar, só levantar sua mão. Tem alguém que precisa? Isso. Já vai escrevendo aí. Quem já escreveu, já vai abrindo a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, em nome de Jesus. E aqui que eu quero começar hoje. Isso, vou te dar um tempinho para você escrever rapidinho aí. Profetiza mesmo. Pastor, profetizo minha vida sentimental abençoada, o meu marido, ainda que ele não exista, minha esposa, eu profetizo o meu trabalho, profetizo a minha empresa como a maior empresa dessa cidade, a conversão do meu marido, a conversão da minha esposa, a salvação do meu filho, a libertação daquele que está lá preso, né, nos vícios, aquele que está lá doente, enfermo. Profetiza a cura. Que você profetizando, Deus vai fazendo a obra. Cada domingo nós vamos ficar nessa fé, nós vamos profetizar aqui em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai nos ouvir. Isso. Quem mais? Precisou só levantar a mão que os obreiros passam aí. Enquanto você vai escrevendo, quem já escreveu, curve a sua cabeça. Eu quero pedir mais um minuto para você, para que a gente possa se preparar para esta palavra. Pai, eu peço em nome de Jesus que esta palavra venha hoje falar ao nosso coração, mas de uma forma sobrenatural, para que essa palavra devolva, meu Pai, a muitos aqui a esperança, a maior esperança de todas, que é a nossa salvação, que é o céu, Pai. Que nós possamos tornar a ter o céu como a nossa maior esperança, porque, Pai, nós precisamos disso. Quem tem o céu como a sua maior esperança consegue enfrentar qualquer coisa nessa terra. Jesus, fala conosco por essa palavra, nos dirija hoje, abre o nosso entendimento. Meu Pai, usa a minha vida só como instrumento na Tua mão, que toda a glória seja Tua, que todo empecilho de Satanás contra esse culto de hoje, contra essa palavra, caia por terra desde já. Eu repreendo, nós amarramos, nós expulsamos em nome do Senhor Jesus. Caia por terra. Espírito Santo, tenha liberdade para falar conosco neste culto, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Amém? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, é aqui que nós vamos começar. Se você não escreveu, até o final do culto você pode escrever, tá bom? Agora eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, nessa mensagem de hoje. Diz assim, Apocalipse 21, 1: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra, o que, irmãos? Passaram, e o mar já não existe. Olha aqui, pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui nesse primeiro versículo. Não é aqui a mensagem ainda, mas não falo mal de nenhuma religião, mas talvez tenha aí algumas religiões que vão bater na porta da sua casa e falar coisas para você que estão fora da palavra. Cuidado, cuidado. Existem aí algumas pessoas que não têm a única regra de fé e prática sendo a Bíblia. Eles têm a Bíblia, até creem na Bíblia, mas tem um outro livro que um homem comum lá escreveu, que para eles equivale como a Bíblia. Para eles tem o mesmo valor, e eles seguem a Bíblia, aquele livro, como se fosse o seu fundamento. E não existe isso, irmão. A Bíblia Sagrada é suficiente. Quem entendeu, diga amém. Não precisamos de mais nada fora da palavra de Deus. A gente, não é proibido você ler um livro que acrescente, né, que venha somar, mas o fundamento da vida com Jesus, a regra de fé e prática de todo cristão é a palavra.
E dizem aí, estão dizendo por aí, que aqui nessa terra vai ser o céu, que o céu vai ser aqui, que aqui vai ser o paraíso, que aqui que nós vamos viver na Nova Jerusalém. Meu irmão, não existe isso. Lê você comigo como está claro aqui, versículo 1. Porque já o primeiro céu e a primeira terra, o quê? Passaram. Isso aqui não vai existir mais nada. A Bíblia diz inclusive que vai ser tudo destruído, não vai se aproveitar em nada. Da primeira vez Deus destruiu a terra com a água, foi com o dilúvio. Mas Ele fez aliança, esse arco-íris que a gente vê hoje aí, é a aliança de Deus, prometendo que nunca mais aconteceria o dilúvio. Então agora não vai ser mais a destruição com a água, vai ser com fogo. Toda a terra vai ser destruída no fogo. Quem está entendendo, diga amém. É isso que vai acontecer. Mas vamos continuar aqui, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Diga glória a Deus. 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e o quê? E fiéis. Eu quero chamar a sua atenção para esse último versículo, para a última parte dele. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui ainda acredita na Nova Jerusalém, nessa cidade santa que foi dita aqui? Quem ainda acredita? Levanta a mão. Vou perguntar de novo. Quem ainda acredita nessa cidade santa que está preparada na Nova Jerusalém? Levanta a sua mão. Você deveria acreditar, porque João escreveu isso, e ele viu o que ele escreveu aqui. Essas palavras foram deixadas escritas porque eram palavras verdadeiras, e são palavras verdadeiras e fiéis. Meu irmão, o cristão que já não tem mais o céu como a sua maior esperança, esse cristão vai se perder. Se você não acredita mais na Nova Jerusalém, se você não acredita mais no céu, meu irmão, o céu deixou de ser a sua maior esperança, você está perdido na face dessa terra. Continuo falando de esperança, comecei falando de esperança, e você não pode perder a sua jamais. Mas a maior de todas as esperanças, aliás, a maior esperança de todas na vida do cristão, tem que ser o céu, tem que ser a Nova Jerusalém, tem que ser lá. Escute isso que eu vou lhe falar hoje com todas as palavras, como o Espírito Santo me falava nessa madrugada. Eu anotei para falar para você, presta atenção. Se o céu não se tornar sua maior esperança, você provavelmente não irá suportar o que vai vir daqui para frente. Escutou o que eu falei? Isso aqui é muito sério. Se o céu não se tornar sua maior esperança, e quando eu digo esperança, a palavra esperança vem de esperar. Eu não quero dizer assim: pastor, eu creio que o céu existe. Não, eu quero dizer de esperar o céu, de ter uma expectativa. Está entendendo, sim ou não? Uma expectativa do céu. A gente precisa, meu irmão, nós, povo de Deus, imaginar como vai ser lá, esperar, ter uma, como que eu posso dizer, não é ansiedade, porque a palavra ansiedade está muito defasada, né? Ansiedade nem é algo bom, mas ansiar pelo céu, ansiar, porque hoje não se vê mais isso. O cristão precisa ter expectativa, esperar pelo céu. Como o apóstolo Paulo falava assim, chegar àquele ponto, como o apóstolo Paulo, quando ele dizia assim: olha, eu não sei mais se eu quero ir ou se eu devo ficar. Eu estou em dúvida, ele diz, estou usando as minhas palavras, porque melhor para mim era ir, o meu desejo era estar lá, mas eu preciso ainda por enquanto ficar aqui.
Era alguém que esperava o céu, era alguém que tinha uma expectativa em relação ao céu, alguém que ansiava o céu. Nós não podemos, meu irmão, o contrário, né? Os cristãos hoje, eles não estão com expectativa em relação ao céu, eles estão com medo, eles estão com pavor desse dia. Ele não diz assim: não, Senhor, tomara que venha logo, que o Senhor volte logo. Não. Infelizmente a maioria dos cristãos estão dizendo: Senhor, ainda não, porque eu não estou preparado. Agora não, Senhor, misericórdia. Não pode ser hoje, não pode ser essa noite, Senhor. Não, meu irmão, tem que ser o contrário. O povo de Deus da igreja primitiva, lá do início, eles esperavam o céu. Eles esperavam com desejo no coração, com expectativa pelo céu. E eu digo isso para você, entenda, se o céu não se tornar, para quem já tinha isso, não voltar a ser, né? Para quem nunca teve, se tornar a sua maior esperança, escute isso que eu vou lhe falar, você provavelmente não vai aguentar o que vai vir daqui para frente, irmãos. Não estou querendo colocar medo nem terror em você. Eu até brinquei de manhã, falei: alguém pode dizer hoje o pastor está meio terrorista, querendo colocar terror na gente, aterrorizar a gente. Não, mas eu tenho que te falar a verdade, amém, Jesus? Meu irmão, entenda quem ainda não entendeu, nós estamos no fim dos tempos. Tem gente que ainda não acredita isso. Nós estamos. E daqui para frente, entenda bem o que eu vou dizer, não me entenda mal, por favor. Quem estava aqui na sexta-feira, levanta a mão. Nós falamos sobre as tribulações, que Deus não manda tribulação, mas que Deus as permite. Sim ou não? Sim, porque elas fazem parte do processo. Da tribulação vem a perseverança, gera perseverança. Quando a gente aprende com a tribulação, ela gera algo bom na nossa vida, mesmo sendo ruim. Ela gera perseverança, que é a paciência, e a paciência, a perseverança vai gerar experiência, e a experiência vai gerar o quê? A própria esperança. Amém? Quem estava sexta-feira, você lembra dessa palavra, você lembra disso. Então entenda, as tribulações muitas vezes são permitidas por Deus, e elas vão vir. Você não precisa pedir, ninguém tem que pedir tribulação, está entendendo? Sim ou não? Mas elas virão. E eu te digo sem dúvida que eu estou falando, elas vão começar a se tornar cada vez mais difíceis daqui para frente, irmão. Elas se apertarão cada vez mais. E vai chegar um ponto que quem não tiver o céu como a sua maior esperança não vai aguentar, vai ser vencido pelas tribulações. As tribulações vão conseguir desanimar aquela pessoa que não tem o céu como a sua esperança. A única maneira de você suportar, meu irmão, vai ser ter o céu como a sua maior esperança, porque senão você não vai conseguir suportar. As lutas vão te vencer. As lutas desse mundo vão ser cada vez mais difíceis e se tornarão tão árduas, porque o caminho vai ficando cada vez mais estreito. Está entendendo, sim ou não? Que quem não tiver o céu como a sua maior expectativa, a sua maior esperança, não vai aguentar, vai ser vencido. Não é só isso não, vai se entregar aos prazeres desse mundo, vai se entregar aos pecados. Hoje, e está cada vez mais, sempre foi assim, as tentações são muitas, e está ficando cada vez pior. Quem não tiver o céu como a sua maior esperança, não vai aguentar e vai se entregar às tentações, vai se entregar aos prazeres desse mundo, porque eles estão aumentando cada vez mais. Nunca o oferecimento do diabo foi tão grande, e vai ser cada vez maior. Os prazeres oferecidos pelo mundo estão cada vez maiores. Sempre foram muitos e serão cada vez mais. Quem não tiver o céu como esperança vai se entregar, irmão, ao pecado, vai se entregar aos prazeres desse mundo, não vai resistir. Entenda, quem ainda se preserva do pecado porque está na frente das pessoas ou porque quer provar alguma coisa para alguém, não vai aguentar muito tempo. Porque o problema não é o céu, ela não está resistindo porque tem um céu como a sua esperança. Está resistindo porque alguém está vendo, porque precisa provar alguma coisa para alguém, e quando ninguém estiver vendo, ele vai se entregar, ela vai se entregar. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos voltar a ter o céu como a nossa maior esperança. Se o céu for a sua maior esperança, meu irmão, a sua vida pode até não estar 100% satisfatória aqui, mas você vence, você passa, diga glória a Deus, porque você sabe que tem um céu te esperando.
Mas será que é? Nós ainda temos aquela expectativa pelo céu? Nós ainda ansiamos o céu, desejamos o céu, irmão? Realmente cremos no que está preparado para nós? Temos ainda essa esperança? Essa palavra é para mim, para você se avaliar hoje, se examinar. Continua. Eu quero que você preste mais atenção ainda nos versículos seguintes. Versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. 7. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e o quê? Enxofre. O que é a segunda? A segunda morte, irmão. Escute, tem muita gente fazendo questão de esquecer versículos como esse na igreja. E eu tenho que te falar a verdade. A Bíblia diz que nos últimos tempos, que eu acredito que é o que nós estamos vivendo agora, os homens teriam comichões nos seus ouvidos. Comichão, você sabe o que é? Aquela coceirinha gostosa. Que ele não aguentaria ouvir a sã doutrina. E as pessoas começariam a juntar para si mestres segundo os seus interesses, para ouvir aquilo que gostaria. E já está acontecendo. Pasme você, eu já ouvi de pastores que não se pode pregar essas coisas na igreja, porque senão as pessoas saem da igreja. Não pode ficar falando isso, porque senão as pessoas vão embora da igreja, pastor. A gente precisa acolher, a gente precisa abraçar, a gente precisa amar. Irmão, eu ainda entendo que a maior demonstração de amor é a correção. Quem realmente ama, corrige. Quem tem filho, levanta a mão. Se você não corrige seu filho, você não ama ele, e você vai deixar ele sofrer o dano. Quem não corrige é porque quer deixar sofrer o dano. O que adianta? Eu tenho uma... não, olha, não fala nada de pecado, você vai ter igreja cheia, um monte de gente lá na igreja. Vamos fazer um evangelho assim superficial, doce, né? Gostoso, macio de ouvir. Não precisa falar dessas coisas mais profundas, que aí todo mundo fica. Irmão, olha, se não tiver que ficar ninguém aqui, eu não fico, mas que eu vou falar a verdade, eu vou falar para você. Que Deus me conserve assim, amém, Jesus? Quem quiser ouvir a verdade vai ficar. Não dá para tirar essas coisas da palavra, não dá. Entenda, Deus está dizendo que há o céu e que não vai participar dele. Certos tipos de pessoas que estão escritas aqui claramente. Não tem como, ninguém vai para o inferno enganado, irmão. Eu sempre digo isso. A pessoa não vai chegar lá no inferno falando assim: nossa, como que eu cheguei aqui? Eu estava indo para o céu, acho que eu peguei o caminho errado, nem percebi. Não. Quando a pessoa for para o inferno, ela vai consciente. Aliás, ela já está indo hoje. Quem está indo para o céu já está indo agora. Quem está indo para o inferno já está indo agora. Já está escolhendo o seu caminho, já está trilhando o seu caminho, porque começa aqui. E dentro do seu espírito testifica com o Espírito de Deus se você realmente está ou se você não está. Se você está andando corretamente ou se você não está. Ninguém está enganado, meu irmão. Todo mundo sabe se realmente está correto ou se não está. Então não adianta eu querer pregar para você um evangelho mais macio, mais gostoso, de ouvir mais doce, porque esse não salva, meu irmão. O que salva, o que liberta é a verdade. E ela nos traz a esperança do céu de novo. Eu quero analisar aqui uma coisa de cada vez no versículo 8. Volta lá. Verso 8 diz assim: mas quanto aos tímidos. Entenda, olha aqui o pastor. Tímido aqui não está falando de quem é vergonhoso, não. Fica tranquilo, pastor, mas sou uma pessoa muito vergonhosa, então não vou para o céu. Não tem nada a ver com a vergonha, essa timidez. Tem até traduções que falam covardes, e fica até mais claro. Tem alguma Bíblia aqui que fala covarde?
Quanto aos covardes, tem alguma Bíblia aqui que fala assim? Fala mais clara. A da irmã ali, deixa eu ver, levanta a mão. Ali, a da irmã Cristina. Fala covarde. É isso mesmo? Covarde. Bom, tímidos, aqui está dizendo covarde. Você sabe quem é o covarde? O covarde é aquela pessoa que não tem coragem de assumir Jesus. Ela não tem coragem de fazer o que Deus manda. Irmão, não vai entrar no reino de Deus. O evangelho não é para covarde. O céu não é para covarde. Ouviu? Não é. O céu é para homem e para mulher de Deus, que não se acovarda. A Bíblia diz, Jesus disse, que desde os dias de João Batista até hoje se faz força para entrar no reino de Deus, e o reino dos céus é tomado pelo esforço. Não é para quem é covarde, não. Entenda isso. Eu até brinco. Às vezes as pessoas falam: não, mas olha, não pode falar assim tão duro. Vai ver Jesus pregando. Jesus não queria gente covarde com ele, não. Os discípulos tinham uma esperança tão grande no céu, que se você estava estudando esses dias atrás aí, vendo um texto que fala sobre a morte de cada discípulo de Jesus. Irmão, uma coisa que eles não foram foi covarde. O único que morreu de morte natural, o único que teve uma velhice, foi João, porque ainda tinha um propósito, ele tinha que escrever Apocalipse. Foi o único que morreu de morte natural. Um morreu cerrado, o outro morreu decapitado, o outro morreu crucificado de ponta cabeça, o outro arrancaram a cabeça, o outro mataram com espada. Mas nenhum deles negou a Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, tem gente que por causa de uma pandemiazinha já está abandonando Jesus. Me perdoe, tem que falar a verdade. Já está negando Jesus, já está se afastando de Deus. Meu irmão, o céu não é para covarde. Quem está entendendo, diga amém. Não é para covarde. Você precisa ser aquela pessoa que tem um céu como a sua esperança. Jesus chegou para os discípulos e teve um momento que Jesus fez um discurso tão duro. Jesus tinha 500 discípulos uma vez, 500. E ele fez um discurso tão duro que a grande maioria foi embora. E os que ficaram, Jesus ainda falou assim: ó, vocês não querem ir embora também não? Olha lá, a porta está lá, pode ir. Jesus não adocicava a coisa não, irmão. Jesus não deixava a coisa mais doce, mais leve, não. Jesus falava a verdade. E aqueles que ficaram, Jesus ainda desafia: vocês não querem ir embora também não? A porta está lá, em outras palavras, né? Pedro, que era o mais ousado, falou: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Em outras palavras, a gente até quer ir, mas não tem para onde ir, Senhor. Só o Senhor que tem as palavras, nós vamos ficar. Então, meu irmão, se você tem medo de assumir o que Jesus tem mandado você assumir, você não vai entrar no céu. Aquela pessoa que Deus manda: ah, mas se eu falar a verdade, se eu aceitar Jesus, o que vão pensar? O que vão dizer? Meu irmão, não seja covarde. O céu não é para covarde. Você vai ter que enfrentar, não importa o que vão dizer, que você vai perder ou que você vai ganhar. Se você tem o céu como a sua esperança, você não se acovarda. Diga glória a Deus. Continua. Mas quanto aos tímidos e aos o quê? Incrédulos. Incrédulos, aqueles que não creem, aqueles que ainda duvidam. Meu irmão, o céu não é para quem não acredita. Entenda, João viu, nós não vimos. Nós precisamos o quê? Crer. Jesus diz que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Feliz aquele que não viu, mas creu. Tem gente que Deus já fez tanta coisa na vida dela, ela ainda não crê, irmão. Mesmo Deus já tendo feito tanta coisa, a pessoa ainda não acredita. Eu acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. Meu irmão, você não vai entrar no céu. O céu não é para incrédulo. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas eu ainda não consigo crer. Peça ajuda para Deus, como fez o pai daquele filho lunático. Disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade, porque o céu não é para o incrédulo, não é para aquele que não crê. Quem está entendendo, diga amém. Continua. E aos abomináveis. Abomináveis, sabe quem são? Muda para mim ali a tradução, o Zé Roberto, coloca para mim na linguagem de hoje. No lugar de abomináveis vai estar escrito outra coisa, quer ver? Ele vai colocar ali para mim Apocalipse
21:8 na linguagem de hoje. No lugar de abomináveis está escrito ali: aqueles os que cometem pecados nojentos. Pecados nojentos. E hoje está cheio, irmão. A coisa está nojenta aí fora, tá ou não está? Está bravo. Não vai entrar. Muda para na NVT, a nova versão transformadora. No lugar de abomináveis, no lugar de pecados nojentos, volta lá. Olha o que está escrito: os sexualmente impuros. Tem impureza sexual, pastor? Sim, existe a pureza, a forma criada por Deus, pura, santa. A Bíblia diz que o leito sem mácula é santo. Foi Deus que criou a vida, né? A relação sexual entre o casal, desde que não haja impureza. Quem está entendendo, diga amém. Volta agora aqui na sua Bíblia. Ele diz: e aos homicidas. Quem são homicidas? O que é uma pessoa homicida? Qual que é o crime que ela comete? Assassinato. Aquele que tira a vida de alguém. Mas veja bem, olha aqui o pastor. Jesus lá atrás estreitou um pouco mais a coisa. Homicida não é aquele apenas que tira a vida de uma pessoa. Jesus certa vez disse assim, ó: aquele que odeia o seu irmão, aborrece o seu irmão. Tem tradução que diz que odeia o seu irmão. É o quê? É homicida. Olha que coisa. Você não precisa matar a pessoa com um tiro, com uma faca, enforcado, sei lá, paulada, pedrada. Se você carrega o ódio no coração de alguém, mas pastor, a pessoa me fez muito mal. Mas entenda, uma coisa que eu tenho falado esses dias é assim, ó: a unção, não tem como você ter a unção do Espírito Santo de Deus na tua vida, a presença do Espírito Santo e o ódio ao mesmo tempo, irmão, não tem como. Tem como você andar com Deus, tem como você andar com o Espírito Santo e andar com ódio ao mesmo tempo, não tem jeito. Quando a presença de Deus entra, o ódio tem que sair. E há cristãos que ainda carregam ódio de pessoas, ódio mortal, que não está matando com um tiro, com uma faca, não está matando, mas o ódio que está no coração daquela pessoa, Jesus disse: aquele que odeia o seu irmão é o quê? É um homicida. E não tem como entrar no reino de Deus. Eu estava contando aqui um testemunho. Eu assumi uma igreja uma vez, e é normal, a gente chega numa igreja, tem pessoas que gostam do pastor que chega, às vezes outros não gostam tanto, e é normal isso acontecer. Mas tinha uma obreira, era obreira da igreja. Eu cheguei na igreja, eu estava pregando, ela sentou e ficou assim. Nós oramos, clamamos a Deus, louvamos, cantamos, se alegramos, e ela o culto inteiro assim, sentada. Eu olhei e falei assim: essa moça não está bem, essa senhora não está bem. Eu não sei onde vai essa pregação, está sendo gravada, talvez ela até escute esse testemunho dela. Eu disse: essa senhora não está bem. Aí eu marquei reunião de obreiros. Logo quando eu cheguei para conhecer os obreiros, ela não veio. Aí o que estava acontecendo? Eu queria falar com ela, só que como eu já chegava só para fazer o culto, eu estava em outra igreja, chegava só para fazer o culto, já chegava em cima da hora. O que ela fazia? Chegava depois que eu já tinha começado, eu não conseguia falar com ela. Na hora de sair eu falava: agora eu vou falar com ela. Antes de eu terminar, ela já tinha saído. Isso foi semanas, eu não conseguia falar com ela, mas eu percebia que ela não estava bem. Um dia eu falei assim para minha esposa, falei assim: olha, a hora que ela chegar, ela naquele dia ela ficava na escolinha naquele dia, e a escolinha ficava em cima. Eu falei: não deixa ela subir. Quando ela chegar, você fala para ela que ela não vai fazer nada enquanto ela não falar comigo. Eu preciso falar com ela. Tá bom, estou lá pregando tudo. Aí quando eu estou pregando, vem uma obreira assim, meio afobada, desesperada, coloca um papelzinho assim no púlpito assim, e eu pregando, estava lendo aqui, e escrito assim: pastora fulano de tal tá doida. Estava escrito no papel. Falei: pronto, imaginei o que será que deve ter acontecido. Eu só vi essa mulher saindo desesperada assim da igreja, e brava, e foi, e voltou, e saiu, enfim, foi embora. Terminou o culto, fui saber o que tinha acontecido. A minha esposa: você falou para mim falar para ela não subir? Ela quase me bateu. Eu quase apanhei aqui hoje. A mulher era grande. Ela veio para cima de mim, me falou, mas xingou eu e falou um monte para mim. Aí tá, falei: não, mas eu vou falar com ela. Disse que não vai voltar mais. Falei: volta.
Aí daqui uns dias chegou a notícia. A pastora falou que volta, mas só volta para buscar a televisão que ela tinha doado, que ela quer de volta agora. Eu falei, tá bom, não tem importância, então que volte. Pelo menos eu consigo falar com ela. Aí voltou no dia, falou assim, eu vim buscar minha televisão. Eu falei, eu quero falar com a senhora. Não quero conversa, não, eu só quero buscar. Eu falei, mas eu vou falar com a senhora. Não quero. Pá, tranquei a porta, consegui. Eu falei, agora a senhora vai falar comigo. Hoje a senhora fala comigo. Eu e a senhora aqui, nós vamos conversar. Ela sentou na minha frente, comecei a conversar, e a conversa foi indo, daqui a pouco ela olhou nos meus olhos, eu nunca vou esquecer disso. Ela falou assim, pastor, eu tenho ódio, pastor, ódio. Tem pessoas na minha vida, o senhor não sabe o que eu estou passando, que eu tenho ódio, se eu pudesse eu matava. Não pense você que está longe de muita gente não, viu? Eu tenho ódio, se eu pudesse eu matava, mas eu não posso matar, mas eu desejo que morra. Falei, irmão, que isso, pelo amor de Deus, você está entendendo o que você está falando? Desejo. Quantas vezes o senhor quiser que eu falo, eu desejo que morra mesmo. Eu falei, como que a senhora estava fazendo a obra desse jeito? Eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu vi que a senhora não estava bem. Não tem jeito, não dá para a senhora viver. Não é questão só de fazer a obra, não dá para a senhora viver desse jeito, com esse ódio dentro da senhora. Irmão, o ódio era tanto que eu falei, entrou por aqui, saiu por aqui. De tanto ódio que tinha dentro do coração daquela irmã. E espalhava para todo mundo. Enfim, não adiantou nada que eu falei. Saiu pisando alto, foi embora. Falou, nunca mais eu piso o pé na Igreja da Graça. Aquele dia eu nunca falei tão sério. Eu bati o pé e falei assim, se eu sou homem de Deus, você volta. Não volto. Eu falei, pois volta. Eu, pelo meu ministério eu falo, como homem de Deus, põe meu ministério em jogo. Você volta. Nunca falei tão sério. Foi embora, passou o tempo. Passou um tempo, meses e meses e tal. Acho que o Espírito Santo trabalhou lá. E ela falou o quê? Não vou voltar lá para não dar o braço o quê? A torcer. Aí o que ela fez? Foi numa outra Igreja da Graça. Mas mal imaginava que quem estava lá? Quem estava lá? Adivinha? Aí ela sentou assim na primeira cadeira. Aí eu subo no púlpito, lembra até hoje. Bom dia, povo de Deus. Ela fez assim. Eu falei, glória a Deus. Deus cumpre a palavra do céu. Diga glória a Deus. Pouco tempo depois, irmão, ela estava pedindo perdão para mim. E pede até esses dias atrás, estava pedindo para minha esposa ainda. Arrependido. E hoje está uma bênção, amém, Jesus? Graças a Deus. Mas entenda, se ela tivesse daquela forma, meu irmão, isso, eu repito, isso não está longe de muita gente hoje, que está na igreja, conhece a palavra, mas carrega um ódio mortal dentro do coração de alguém. Irmão, se ela tivesse com aquilo, ela não teria entrado no céu. E eu digo para você, sem dúvida, não tem como habitar em você a presença de Deus, a unção do Espírito Santo e o ódio. Mas pastor, o senhor não sabe o que a pessoa me fez, tão prejuízo que a pessoa me deu. Mas meu irmão, olha, não importa o tanto de mal que a pessoa tenha feito para você, quando o Espírito Santo entra na tua vida, meu irmão, você consegue perdoar. Diga graças a Deus. O amor de Deus é tão grande para você. A Bíblia diz que você dá o que você tem. Que quando você é cheio pelo amor do Espírito Santo, a presença de Deus te enche, você não vai conseguir dar outra coisa. Você consegue, meu irmão. Aquilo sai do teu coração e você é limpo. Diga glória a Deus. Cuidado. Tem gente que nunca matou ninguém com um tiro, com uma facada, nunca matou ninguém de paulada, pedrada, mas tem matado pelo ódio que tem carregado no coração. Vamos continuar aqui, o tempo é curto. Diz assim, e aos homicidas e aos olha, tem tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo. Fornicadores, você entende, né? Relação sexual sem casamento. Pode ser duas pessoas solteiras, ou pode até serem duas pessoas com aquela velha história, casado, como que é? Junto com fé, casado. Não existe isso. Tem gente que fala isso como se fosse até um versículo da Bíblia, né? Não, pastor, junto com fé, casado é. Está escrito aonde? Até brinquei, deve estar escrito no segundo livro de Satanás, no capítulo 1 dele, versículo 1 lá. Meu irmão, não existe isso. Quem está entendendo, diga amém. Fornicação. Duas pessoas solteiras. Meu irmão, existe algo criado por Deus, por lei.
Existe namoro, noivado, casamento, tem que ser respeitado. Hoje a coisa está uma bagunça. Se conhece, vamos morar junto. Aí mora junto. Aí faz tudo já que um casal tem que fazer para depois casar. Não existe isso. Meu irmão, não vai entrar no céu, entenda. Não vai. Pastor, mas se eu já vim para Jesus nessa situação? Amém. Agora ore, porque talvez não depende de você. Eu sei que tem casos, talvez o companheiro não quer acertar a situação, a companheira, mas você já veio nessa situação. Então ore e fala: Jesus, eu quero acertar a minha situação. Agora, se os dois conhecem a palavra, se os dois, meu irmão, têm entendimento, tem que se acertar. Não há como passar, meu irmão, aí uma peneira em cima da situação. Não tem jeito. Tem que se acertar. Os fornicadores não entrarão no reino de Deus, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Os feiticeiros que praticam feitiçaria, os idólatras, volta aí, versículo 8, e a todos os mentirosos. Meu irmão, não minta não, ainda que seja para o seu prejuízo. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Quem mente é filho do diabo, e a sua parte vai ser no lago de fogo e enxofre. Ele diz: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda? Irmão, a primeira morte você nem tem que se preocupar tanto. Todo mundo vai, ou mais cedo ou mais tarde. Vai. Isso é coisa normal, comum do ser humano. Se preocupe com a segunda morte. Esses dias eu falava com uma senhora: ai, pastor, meu pai, minha mãe. Claro, a gente tem o sentimento, né? Não quero ser insensível aqui, mas eu vi uma preocupação tão grande. Ai, pastor, meu pai, minha mãe. Mas já tem lá os seus tantos anos de idade, já viveu tanto. Uma hora vai ou não vai? Mas eu não vi a preocupação com a segunda morte. Falei: mas escuta, vem cá, ela já é ou ele já é de Jesus? Não, pastor. Falei: então é isso que você tem que se preocupar. Não, a primeira morte, irmão, não querendo ser insensível, mas vai vir ou mais cedo ou mais tarde. Isso aí você pode esperar. Ninguém, como dizia a minha mãe, a minha avó, né? Ninguém vai ficar para semente. Agora, meu irmão, a segunda morte é que é perigosa. Você precisa ter a esperança, meu irmão, como a maior esperança da sua vida, o céu. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa se preocupar se você não vai morrer a segunda morte, se você não está dentro desse quadro aqui que foi falado. Amém, Jesus? Você só vai suportar, meu irmão, que vai vir daqui para frente, se você tiver o céu como a sua maior esperança. Vamos rapidinho lá para Colossenses, capítulo 1, verso 3. Deixa eu correr, porque essa palavra é tremendo. Tira muita coisa para te falar aqui, mas o tempo não vai permitir. Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Colossenses, fica depois de Filipenses. Capítulo 1, versículo 3. Colossenses 1, 3. Que você saia desse culto hoje, meu irmão, com o céu de novo sendo a sua maior esperança. Que você volte a enxergar o céu, esperar por ele, ter uma expectativa, meu irmão, para chegar o dia de você estar lá. Diga graças a Deus. Não ter medo, não ter pavor. Tem gente que tem pavor. Ai, meu Deus, se fosse hoje. Ai, Senhor, não deixa ser hoje. Eu falo por mim mesmo. Quando no meu início, quem aqui, quer ver uma coisa? Quem aqui já sonhou com arrebatamento? Deixa eu ver, tem alguém aqui que já sonhou alguma vez? Já sonhou com arrebatamento? Alguém aqui já sonhou? Já sonharam? Já sonhou com arrebatamento, irmã? Quem mais? Levanta a mão. Quem já teve essa experiência? Já sonhou? Irmão, é uma coisa desesperadora, principalmente para quem sabe que não está bem. Eu me lembro, eu estava começando a levar as coisas a sério com Deus, e eu me lembro que eu tive um sonho do arrebatamento. Eu lembro que eram muita gente, e tinha um tubo assim que puxava as pessoas para cima, e só entrava nesse tubo, só era levado para cima pessoas que tinham uma mochila laranja. Olha que coisa. E o desespero era grande, porque era um colete, era uma mochila. Eu não lembro a cena assim exatamente, mas isso marcou muito a minha vida.
E todo mundo desesperado, querendo entrar, ter esse colete laranja, essa mochila laranja, que para mim, eu entendo que era salvação. E eu desesperado procurando minha família para ver se a minha família tinha e se eu mesmo tinha esse colete laranja. E o desespero era grande, gente chorando, irmão, gente desesperada, gente que passando por cima de outras pessoas, uns passando por cima dos outros, querendo aquilo, me ajuda, clamando. E foi coisa assim, foi um flash, eu lembro que foi muito rápido, mas eu acordei um desespero tão grande, eu acordei chorando, eu acordei desesperado, chorando. E eu lembro que a primeira coisa que eu fui fazer foi correr no quarto do meu pai e da minha mãe para ver se eles estavam lá ainda. Se Jesus não tinha voltado, eu tinha ficado. O pastor tinha pregado uma palavra mais ou menos como essa que eu estou pregando para você hoje, e eu tinha pavor disso. E eu não julgo você se você hoje está nessa situação, porque eu já tive assim. Mas entenda, se você hoje tomou uma decisão, você pode ter o céu como a sua esperança. Diga glória a Deus. O céu vai passar a ser a sua maior esperança. Você vai vencer tudo aquilo. O que tiver que passar aqui, você vai passar, porque o teu negócio é lá. Diga glória a Deus. Olha o que diz Colossenses 1:3. Ele diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade ou do amor, que tendes para com todos os santos. Mas por que eles tinham essa fé e esse amor para com todos os santos? Versículo 5 ele explica: por causa do que, igreja? Lê você. Da esperança que vos está reservada onde? No céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do que? Do evangelho. Diga glória a Deus. Irmão, olha só, o Paulo está dizendo assim aos Colossenses: nós oramos por vocês dando graças a Deus. Por quê? Porque vocês ainda têm a fé e têm um amor no coração por todos os santos. Mas por que eles ainda permaneciam na fé e no amor? Por causa da esperança do que estava esperando eles aonde? No céu. Diga glória a Deus. Quer ver? Muda para mim agora, para a Bíblia NVT, fazendo um favor, ô Zé. Volta lá no versículo 3. Isso. Na Bíblia NVT. Se você puder conseguir ler aqui comigo, eu gostaria que você lesse aqui. Diz assim, ó: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Ele fala: pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Agora olha o versículo seguinte, 5. Que vem da onde? Olha lá. Que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado aonde? No céu. Irmão, eles tinham uma fé e um amor que vinha da esperança confiante naquilo que estava reservado para eles no céu. Escute isso que eu vou te falar agora. Se você não tiver na sua vida uma esperança confiante naquilo que está reservado para você lá no céu, você não vai permanecer nem na fé e nem no amor. Não vai, irmão. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Um dos sinais do fim dos tempos seria, a Bíblia diz, que o amor de muitos o quê? Se esfriaria. Amor um pelos outros, o amor pelas pessoas, mas principalmente eu tenho para mim o amor por Deus e pelas coisas de Deus. Se você não tiver isso aqui, ó, a esperança confiante naquilo que está reservado no céu, você vai começar a vacilar. Você vai começar a não ter mais tempo para ler a Bíblia. Sabe por quê? Olha, pastor, está tudo uma coisa ligada à outra. Quando eu não tenho o céu como a minha maior esperança, eu fico tão envolvido com as coisas daqui, que eu acho que eu vou ficar por aqui, está entendendo? Sim ou não? E eu estou tão envolvido com as coisas daqui, que eu começo a esquecer das coisas da onde? Do céu. Daqui a pouco eu não tenho mais tempo para ler a Bíblia, eu não tenho mais tempo para orar, eu não tenho mais tempo para vir à igreja. Não tenho mais tempo. E o problema não é esse. Primeiro, eu não tenho mais tempo. Daqui a um tempo eu já não vou ter mais forças. Esse é o problema. Eu começo não tendo tempo, não tendo tempo para orar, não tenho tempo. Ai, pastor, está tão corrido, estou tão atarefado. Pois é, você já não está mais com a sua esperança lá. Nós estamos vivendo já como se nós fôssemos ficar aqui. Nós temos que ter consciência que nós não somos daqui.
Nós temos que estar aqui, irmão, como eu falava na oração, como aquela pessoa que vai visitar outra e está como visita na casa de alguém e que não fica à vontade, sabe? Você não fica à vontade, você está na casa de outra pessoa. Você não vê a hora de ir para a sua casa. Assim tem que ser o cristão nesse mundo. A gente não tem que ficar à vontade aqui. Quem está entendendo, diga amém. Você começou a ficar muito à vontade aqui, você tem que se preocupar. Porque você vai perdendo tempo, você já não tem mais tempo para orar, você já não tem mais tempo para ler a Bíblia, você já não tem mais tempo para vir na igreja. E depois, você já não tem mais o tempo, agora você já não tem mais força. E nem que quiser, irmão. A pessoa até quer orar, mas ela não tem mais força para orar. Ela até quer ler a Bíblia, mas ela não tem mais força para ler a Bíblia. Ela até quer vir na igreja, mas ela já não tem mais força. E quantas vezes eu vi isso acontecer? A pessoa começou não tendo tempo, e depois de um tempo já não tinha mais força mesmo para vir, para buscar. E olha, para voltar é um esforço muito grande. Para voltar é uma luta tremenda. E se é que voltar, porque muitos nem voltar conseguem. Quem está entendendo, diga amém. Se você não priorizar, não tiver o céu como a sua maior esperança, você vai se perder. Eu tenho uma outra tradução, não tem ali na TV, mas eu quero que você ouça com atenção, que eu vou ler para você. É uma Bíblia chamada A Mensagem. É uma Bíblia de estudo. Versículo 5, aliás, versículo 4, ele fala assim: nossas orações por vocês são sempre de agradecimento. Não podemos deixar de agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus por vocês, e continuamos a receber notícias a respeito da sua fé alicerçada em Cristo e do amor que vocês demonstram por todos os cristãos. Agora presta atenção nessa parte que é o último versículo. O propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro no céu. Ouviu isso? O propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do quê? Do futuro no céu. Meu irmão, se você tem uma esperança do futuro no céu, o seu propósito aqui não se perde. Amém, Jesus? Não se perde. Porque você está com uma esperança não aqui, você está com uma esperança lá. Quem espera o céu, meu irmão, não vai se entregar para o pecado, não vai se entregar para esse mundo. Mas quem já não tem o céu com a sua maior esperança não vai conseguir. Provavelmente vai se perder. Provavelmente vai ser vencido pelas lutas. Provavelmente não vai suportar o que vai vir daqui para frente. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, vamos lá para Tito, capítulo 2, versículo 11 agora. Tito está um pouquinho à frente. Você está em Colossenses, você vai passar 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, aí já vem Tito, um pouquinho à frente aí. Quem está em Colossenses é só andar um pouquinho para frente. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Ah, pastor, puxa vida, mas não era essa a palavra que eu queria escutar hoje. Eu queria escutar que eu ia vencer, que vai dar tudo certo. Vai, meu irmão, não perca a sua esperança, amém, Jesus? Mas eu tenho que ser sincero a você, conforme o Espírito Santo falou comigo, para te dizer que a sua maior esperança tem que ser o quê? O céu. Eu digo, a tua vida pode não estar tão satisfatória hoje como você gostaria, mas se a tua esperança for o céu, você vence qualquer coisa aqui na face dessa terra. Amém, Jesus? Vence. Olha o que vai dizer aqui, Tito capítulo 2, verso 11. Tito 2:11. Quem achou, diga amém. Ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência, o quê? Mundanas, e as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século. De que maneira, igreja? Sóbria, justa e o quê? Piamente. Mas como eu consigo viver sóbria, justa e piamente? Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada o quê? Esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor
Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Irmão, quando você tem o céu como a sua maior esperança, você consegue, como está dizendo aqui, renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Que são concupiscências? Desejos desenfreados desse mundo aí fora mesmo. São muitos. Mas pastor, como que resiste a isso? E resiste a isso tendo a boa esperança, a bem-aventurada esperança do quê? Do céu. Você tem que esperar. Eu estava comentando eu fui esses dias cortar cabelo num lugar, e o cabeleireiro começou a me falar de um monte de pastor que tinha caído, se desviado. Pastor, conheci um pastor, olha, pregava muito, atraía multidões, mas o senhor sabe, pastor, ninguém é de ferro. Puxa, era um pastor jovem, era um pastor assim, bem afeiçoado. Ah, pastor, ele não aguentou. O senhor sabe como é que é? Não aguenta. Por exemplo, assim, igual o senhor, pastor, o senhor deve estar assim de mulher atrás do senhor. Escuta, se o senhor cair, é normal, porque o senhor não aguenta, o senhor não é homem. O senhor é homem. Olha, se o senhor não ficar firme, o senhor vai cair. Eu falei para ele: amigo, eu tenho um caráter formado em Cristo. Eu estou esperando o quê? O céu. Eu não digo para você que eu sou melhor do que aqueles que já caíram, que isso nunca pode acontecer comigo. Se eu sair da presença de Deus, acontece. Mas enquanto eu estiver aos pés de Cristo, você nunca vai ouvir isso de mim. Eu falei para ele. Você pode ter certeza. Enquanto eu estiver aos pés de Cristo, clamando a Deus, buscando a Deus, sabendo que sem Ele eu não sou nada, enquanto eu estiver aqui nessa cidade ou em outra cidade, se ouvir notícia minha, você nunca vai ouvir isso de mim. Ô pastor, que assim seja, em nome de Jesus. Já mudou até de assunto. Conversa fiada, irmão. Ah, mas a carne é fraca. Isso é desculpa de quem quer pecar. E perdoe, de quem não tem o céu como a sua maior esperança. Que quem está esperando pelo céu, aqui está dizendo aqui, ó, ensinando que renunciando à impiedade e às concupiscências o quê? Mundanas, vivamos nesse presente século de que maneira? Sóbria, justa e piamente. Sóbria, consciente. Uma pessoa sóbria sabe o que está fazendo, sim ou não? Quem não está sóbrio não sabe o que está fazendo. Meu irmão, quem tem esperança, está esperando o céu, sabe o que faz aqui. Justa, correta, anda de maneira justa. E o que mais? Piamente. Como que se vive piamente? O que é se viver piamente, pastor? É viver se obedecendo, temente às coisas de Deus. Uma vida piedosa é uma vida obediente a Deus. E aí ele fala assim, ó, versículo 13: aguardando a bem-aventurada o quê? Esperança. Meu irmão, feliz, bem-aventurado é feliz, feliz de esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Meu irmão, você tem que esperar isso. Você não tem que ter medo. Ai pastor, tomara que Jesus não volte hoje, não volte ainda essa semana, pelo amor de Deus, que eu não estou preparado. Não, nós não podemos mais ser assim. Uma igreja que vive com medo da volta de Cristo, uma igreja que vive com pavor da volta de Cristo, nós temos que ser aquela igreja que clama pela volta de Cristo logo. Diga glória a Deus. Vem Senhor Jesus, vem Pai, vem logo. Nós desejamos estar lá. Mas por que nós ainda vivemos assim? Porque o céu ainda não é a nossa maior esperança. A gente está ocupado aqui, a gente está preocupado com agora, a gente está ocupado com as coisas desse mundo, meu irmão. Volte a teu céu como a sua maior esperança. Diga glória a Deus. A ansiar, a desejar, e as coisas daqui Deus vai cuidar para você. Não é errado você esperar, ter esperança de ter um bom trabalho, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, uma família. Glória a Deus, espere mesmo isso do Senhor. Mas a sua maior esperança tem que ser o quê? A vida eterna. É a vida eterna, é o céu. Toma essa decisão hoje. Para de ter medo da volta de Cristo. Começa a desejar a volta de Cristo. Para de ter medo do dia do juízo. Começa a desejar esse dia. Para de ter medo do dia que você vai ter que estar lá. Começa a desejar estar lá. Pastor, quando? Agora, se você quiser.
Se você não é batizado, o que te impede de batizar? Pastor, eu quero, então no próximo culto eu te batizo. Você vem e fala comigo. Mas pastor, o que precisa? Precisa de atitude, só isso. Só de atitude, alguém que realmente entendeu a palavra e diz: não, eu não quero isso, eu não quero perder o céu, eu não quero perder essa oportunidade. Jesus morreu para mim e para o céu, e eu estou jogando fora essa oportunidade. E você vai descer as águas, e Jesus vai te salvar. Diga graças a Deus. Você tem que tirar o ódio do coração, mas quando? Agora. Tira o seu coração, não interessa que alguém fez contra você, não. Fala: Jesus, a partir de hoje acabou isso na minha vida. E você vai ver que o Espírito Santo vai te limpar, amém? Vai te limpar, vai te tirar desse pecado, vai te tirar daquilo que te impede de hoje estar no céu, se Jesus voltasse hoje. Então entenda, você precisa voltar a ter o céu como a sua maior esperança, meu irmão. Tudo aqui você enfrenta. Quando o céu é a sua maior esperança, você passa por qualquer coisa aqui, porque você sabe que tem algo grande te esperando, que vai valer a pena tudo. Diga glória a Deus. Tudo, tudo, irmão, tudo, tudo. Você passa, se tiver que passar, você passa de novo, porque a tua esperança está lá, não está aqui. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Sentado mesmo, pega esse pedido na sua mão aí. Aquele pedido que você escreveu aí. Não precisa nem ficar de pé, sentado mesmo, você vai fazer oração agora. E eu creio, essa palavra entrou no seu coração, e essa palavra já começou a mudar você, amém? Fecha os teus olhos, pega esse pedido. Se você não escreveu, não tem problema, depois você pode escrever, até o final desse culto você pode escrever. Isso, meu Pai, eu quero agradecer por essa palavra. Espírito Santo,